Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai falar do capítulo 21. Esse capítulo é bem curtinho em comparação com todos os outros que nós já vimos, né? Então vamos lá. O capítulo 21 diz: influência do meio. A primeira pergunta: o meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Então, o meio aqui que o espírito está se referindo é o meio espiritual, né? Espíritos bons e espíritos maus, que de uma certa forma ajudam aí na comunicação. 2. Os espíritos superiores não podem triunfar da má vontade do espírito encarnado, que lhes serve de intérprete e daqueles que o cercam? Resposta: sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos, os espíritos, os mais elevados, podem algumas vezes comunicar-se por um favor especial, malgrado a imperfeição do médium e também do meio. Mas, então, estes permanecem completamente estranhos a isso. Questão número 3. Os espíritos superiores procuram conduzir as reuniões fúteis a ideias mais sérias? Resposta: os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos voluntariamente, mesmo quando aí não encontrássemos senão instrumentos medíocres. Mas nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Ali é preciso falar aos olhos e aos ouvidos. É papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas que se gabam de sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Então aqui o espírito está dizendo, né, que onde houver sinceridade, onde houver devoção, compreensão no que se faz ali, né, embora não sejam espíritos de pessoas médiuns bem desenvolvidos, ali os espíritos benfazejos, os espíritos bons, superiores, vão estar presentes, né, porque sempre poderão dar bons conselhos, sempre poderão fazer boas coisas, bons atendimentos, mesmo que não falem, mesmo que não se comuniquem, fazer bons atendimentos, atenderem aquelas pessoas. Por quê? Porque sente a sinceridade nos corações das pessoas. Ao passo que, no lugar onde você tem muitos médiums muito instruídos, muito competentes, mas que reina a ironia, que reina um egoísmo, ou tudo aquilo que nós falamos no capítulo anterior, os espíritos evoluídos não vão ficar ali. Eles não vão se prender a um lugar no qual eles não se sentem compreendidos, né? Resposta, pergunta 4, né? O acesso às reuniões sérias está intermeditado aos espíritos inferiores? Resposta: não. Algumas vezes aí ficam a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como
estovados em assembleia de sábios. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles está povoado. Temo-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Vêem-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões, seguem-nos ou nos evitam, segundo os atraiamos ou os repelamos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo, e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí de preferência com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que ali encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que nossos sábios e nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, têm consigo uma assembleia oculta que simpatiza com as qualidades ou com os seus caprichos. E isso, a abstração feita de todo pensamento de evocação, admitamos agora que tenham a possibilidade de se comunicar com os seres no mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente, aqueles que ali estão, prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se, em uma assembleia fútil, chama-se um espírito superior, ele poderá vir e mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas desgarradas. Mas, do momento em que não se vê não se vê nem compreendido e nem escutado, retira-se, como faríeis vós mesmos em seu lugar, e os outros têm sua liberdade de ação. Então, aquilo que eu já falei várias vezes aqui, né? Pelo menos umas 3 vezes já. Se você quer encontrar um espírito ruim, um espírito leviano, então basta se reunir com pessoas que têm o mesmo, né, pensamento, e é obviamente que ali vai estar, por atração, né, de pensamentos, espíritos dessa ordem. Né? Então, se você quer um encosto, ganhar um encosto aí para perturbar você, vai nessas festinhas, nessas bagunças, né? Nesses carnavais afora aí, que você vai encontrar bons encostos para você. Agora, se vocês não os querem, procure então um lugar de pensamento elevado, né? Nada de discussões, principalmente discussões políticas, né? Que são aquelas que desorganizam o nosso cérebro. Eu tenho muito policiado há muito tempo aí já os programas que eu assisto, né? Por quê? Os programas que eu assisto têm que comunicar alguma coisa que presta. E, infelizmente, os programas de política, né? Quando você vai assistir alguma coisa de política, você já tem que estar mais ou menos já na sua cabeça sobre o que vai ser discutido, para que você assista aquilo, né, e consiga destrinchar. Quando você vê um sujeito fazendo uma apologia a um certo partido, né,
a uma certa conduta. Tem que tomar muito cuidado, né, para que você não se sintonize com aquele pensamento, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é mentira, e atraia para si espíritos daquela mesma frequência. E a gente vê muito isso na televisão, né? Mesmo no YouTube aqui. Você olhando o YouTube, daqui a pouco vem alguém, e a gente tem que prestar bem atenção agora, porque as pessoas ruins que nós temos de monte aí na sociedade começaram a se usar do tema espiritismo para falar mentiras, para falar idiotices, para falar coisas contra o nosso governo, né? Uma apologia ao mal. Eu tenho que tomar assim, cuidado. Quando eu ver esses canais, esses malucos aí, o que eu faço? Eu vou lá e tiro do meu canal. Não aceito recomendações daquele canal, né? Porque se vai falar de espiritismo, se fala da evolução moral, do crescimento espiritual. É disso que um canal espírita tem que estar falando. Do crescimento científico, né? Como eu também gosto de fazer aqui no meu outro livro, né? No meu livro, né? Mas querer derivá-lo para discussões políticas, e nem política não é, né? É a maldade entre nós. Então a gente tem que ter esse discernimento. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, estes conversam com os que lhes são semelhantes, e que não hesitam em nos enganar e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas. Então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos, como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas, quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como um espelho. É porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos para o bem, como também para o mal, e que são muitos em vosso ponto de vista. E o que prova é que, se tendes a força para atrair a vós outros espíritos, além daqueles que vos cercam, esse mesmo médium vai ter, para vós, uma linguagem toda diferente e dizer-vos as coisas mais distantes de vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instruir-se sem as ideias preconcebidas. Olha que bacana, sem as ideias preconcebidas. Ou seja, quando novidades são trazidas até você, né? Novidades que sejam sempre de uma elevação, né? Elevando o moral, elevando as vibrações, os pensamentos. Coisas deprimentes devem ser abandonadas, né? Toda pessoa que se identifica com alguma coisa que é opressora, deprimente, né? Quantas não são aquelas pessoas que gostam daquelas músicas, nossa, depressiva mesmo, né? Que ficam assobio no fundo e alguém falando, murmurando, reclamando e falando da desgraça. Meu,
sabe? As pessoas que se identificam com aquilo, como é que elas podem querer alguma coisa de bom na vida delas? Se elas chamam para si aquele tipo de conduta, aquele tipo de meio, né? Então tem que ser alguma coisa para cima, tem que ser alguma coisa que motive elas a pensar bem, né? Fazer do seu pensamento um grande imã para atrair para si coisas boas, né? Não coisas ruins. Então, a influência do meio está aí, né? Se você quer um lugar, se você quer, né, que o seu jardim floresça, você vai lá e tira as ervas daninhas, né? Você deixa bastante iluminação, você rega a planta, né? Você dá condições para que aquilo cresça. Agora, se você quer que seu jardim floresça, aí você vai lá e enche de tranqueira lá, né? Põe um cesto de lixo, onde tem que bater luz, você recolhe as sujeira e deixa amontoada num canto, põe pedra, põe areia, põe um monte de coisa que obviamente não vai favorecer o crescimento das flores, né? Então, das plantas de maneira geral. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o meio seja propício à execução daquilo que você tem em mente, ao crescimento da coisa que você tem em mente. Senão não vai, né, dar certo. Bom, gente, então esse aqui, o próximo vídeo nosso é sobre a mediunidade entre os animais. Eu creio que isso aqui deve ser muito legal. A gente vai ler juntos. Alguma coisa eu já vi sobre isso, mas eu quero ler junto com vocês e fazer as minhas próprias interpretações. Tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Ajuda aqui o professor a levar esse assunto a mais pessoas, tá bom? Deixe um comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Divulgue para nós, né? Deixe um comentário. Muito legal quando algumas pessoas comentam, né? Deixe um comentário. E aí vamos levar esse assunto para mais pessoas, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria